Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa revista Os Grandes Temas do Fim, comentarista pastor Joá Caetano, da editora Central Gospel. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, Os Mortos em Cristo. Antes de mais nada, eu queria pedir a você para acionar o sininho, né? E compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e nos acompanhar nas nossas redes sociais, para que o Crente Docente venha alcançar mais pessoas. A nossa rede social é @Crente Docente, tanto no Instagram como no Facebook. E que você possa estar compartilhando esse vídeo e interagindo nos comentários. Quero, antes de mais nada, estar chamando aqui o professor Gabriel, que vai estar dando esta lição. Espero que todos possam ser abençoados. Seja bem-vindo, Gabriel. Amém. A paz de Cristo a todos. A paz de Amém. Cristo, professor Júnior. É um prazer. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade, segundo ao pastor Edivanei e toda a sua família. E vamos para cima, os mortos em Cristo. É um tema bastante profundo, é um tema em que se levantam muitas conjecturas e é um tema, como foi falado na aula com a professora Thais, é um tema que a gente precisa sempre voltar à Bíblia. É importante o contexto histórico, é importante a gente buscar entender qual é a diferença do entendimento após a morte do Novo e do Antigo Testamento, como se deu isso. Então, pedir a Jesus graça para poder estar ministrando essa aula e poder estar somando com os irmãos. Amém. Eu creio que nossos ouvintes vão ser abençoados com essa ministração. Como você disse, é um tema muito importante, aquela pergunta frequente que fazem, né? O que acontece com aqueles que morreram? Aonde estão? Como estão? Tem consciência? Não tem consciência? Então, para você poder entrar nessa aula, eu vou iniciar com uma pergunta e você dá prosseguimento. Eu queria só, para você nortear a sua aula, qual seria o significado dos mortos em Cristo? Então, é muito importante, como a gente conversou aqui, a gente ter esse domínio e o costume em termos que a Bíblia utiliza, mas saber aplicar eles ao seu contexto. Mortos em Cristo. A gente vai começar falando aqui sobre algumas mortes. Antes da gente falar das mortes, eu queria ler o nosso textuário, que está no próximo slide, onde a gente vai ler, a gente viu aqui os principais tópicos, mas o foco vai ser o textuário. E o nosso textuário, ele diz assim: bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira, e aqui eu grifei de amarelo, a gente vai falar disso mais à frente, primeira ressurreição, há mais de uma, como funciona? Qual período ela ocorre? Então, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Então, aqui, como a gente falou, é um assunto que a gente bate num tema, já desdobram outros. A gente só no textuário já falamos sobre ressurreição e já falamos sobre segunda morte. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de passar para o próximo slide para a gente estar entendendo, poxa, primeira morte, segunda morte, ressurreição. Então, eu separei alguns slides para a gente poder estar adentrando nesse tema. A morte espiritual. Eu fiz uma comparação aqui com a morte espiritual de Adão ao comer do fruto. E a gente também vai falar disso mais à frente na lição. Todos pecam em Adão, mas todos são vivificados em Cristo. E às vezes o pessoal se confunde, então até mesmo acha injusto. Poxa, mas eu carrego a natureza pecaminosa de Adão, sendo que não fui eu que pequei, foi ele. Mas desde já, para a gente começar essa aula bem pentecostal, você também não merecia e Cristo morreu no seu lugar. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão e sempre nos colocarmos no lugar de submissão. Lermos a Bíblia com humildade, reconhecendo que sobre nós existe um Deus que é soberano. E quando nós não reconhecemos a soberania de Deus e a sua autoridade, as coisas começam a desandar. E a gente pôde contemplar isso em Gênesis, quando a gente vê o caso de Adão. Nem vamos dizer uma desobediência imediata, mas ao homem foi dada uma ordem.
e era para que ele lavrasse e cuidasse do jardim. E Deus tira Eva da sua costela. Então, como o homem é o cabeça, o homem deveria nortear, deveria alimentar. Alimentar no sentido de estar sempre falando, olha, Deus falou isso comigo. E quando a gente olha no texto de Gênesis, aonde estava Adão quando Eva come do fruto? Então, essa parte de Adão ela é muito interessante, porque a gente começa a ver como o pecado desorganizou o ser humano, como o pecado ele começou a nos trazer mazelas, e aí a gente entra nas doenças e tudo, e vamos falar de um personagem, e é exatamente essa palavra personagem, que a Bíblia a trata como um personagem, que ela, desde Adão, vem engolindo todos os homens, e a gente vai ver um pouquinho do final dela aí, que é a morte, e agora a gente adentra na morte física. A morte física, eu citei o testemunho de João Batista, é de conhecimento de todos que João Batista ele morre decapitado e a cabeça dele é entregue num prato a Herodes. Mas vamos lá. E aí a gente já vê uma morte diferente. No primeiro a gente falou de Adão e uma morte relacionada ao pecado. E agora a gente está falando da morte física, da qual todos os homens precisarão passar. Eu gosto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz que depois que o homem morrer, segue-se o juízo. Então, todos os homens provarão da morte, porque todos os homens precisarão ressuscitar em Cristo. Também vamos adentrar ao longo dos slides nesse tópico. E agora, uma morte que sei que não é da vontade de Deus, que nenhum homem vem experimentar, que a palavra nos alerta que Deus fez o inferno para o diabo e para os seus anjos, mas o homem, por não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, por não crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e é o Filho de Deus, e o homem, por ter sua dura cerviz, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai encontrar com essa morte, que é a morte eterna, ou, como a gente leu agora no texto áureo, a segunda morte. É relatado no texto de Daniel 12:2 e Apocalipse 20, no verso 14. A palavra morte, a palavra inferno, perdão, ela nos remete a algo muito sério, porque inferno nos remete à ausência total de Deus. E aí eu gostaria que a gente passasse para o próximo slide, para a gente poder estar desdobrando mais sobre esse assunto. E o nosso próximo slide ele nos diz o que significa morrer no Senhor. O pessoal, às vezes, também se acaba não entendendo o que significa morrer no Senhor, dormir no Senhor, descansar. Então, eu separei aqui Apocalipse 14:13, que diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, isso também é um texto bem claro, como a gente retratou aqui. Os mortos, Deus ele nos salvou para que venhamos a praticar boas obras, não que venhamos a ser salvos por elas, e nós também vamos relatar isso mais à frente em Efésios, onde nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas então, aí a gente entra até naquela questão que falamos na aula passada. Caramba, Gabriel, mas existe um atrito entre os escritos de Paulo e os escritos de Tiago? Claro que não. Mas se espera, Deus espera de nós que todo salvo em Cristo pratique boas obras. Afinal, João também nos relata em uma de suas epístolas que aqueles que amam o Senhor são aqueles que cumprem os seus mandamentos. Então, se eu aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador, se ele me salvou e me lavou dos meus pecados, e se eu tenho consciência que eu preciso me santificar, porque a palavra nos alerta que sem santidade ninguém verá o Senhor, eu preciso frutificar na presença de Deus, para que os homens vejam as nossas boas obras e deem glória a Deus. Então, aqui, no significado de morrer, ele não necessariamente ele traz uma ideia de morrer e acabou, mas que morrer traz uma responsabilidade. Você morreu, tudo bem, e agora segue-se o juízo. O que você fez durante esse período? E a gente até bate em nuances do tribunal de Cristo. Por exemplo, sabemos que no tribunal de Cristo, apenas os salvos para galardão. Ok. E ali é onde cada um não tem julgamento de si, mas das obras. Então, tudo que a gente falou, quem é salvo em Cristo, aceitou Jesus, se permitiu ser regenerado pela obra do Espírito Santo, e agora as obras têm um peso muito grande, porque é o que Deus espera de nós. Então a gente começa a ver que morrer em Cristo é sinônimo de felicidade. Se eu cumpro os mandamentos, se eu vivo e me relaciono com Cristo, eu preciso ser alegre, porque João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus fala: eu vim para que tenhas vida
e vida em abundância. Pode passar para o próximo slide. E aí, no próximo slide, a gente tem essa questão da decisão, que a gente falou de aceitar Cristo como Salvador, que foi o primeiro passo. Nós também começamos a enxertar Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E também pincelamos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Pode passar para o próximo slide. Então, a gente começou a construir um pensamento falando das obras, nós começamos a construir um pensamento falando de fé, começamos a construir um pensamento falando de salvação. E por que, se a lição ela trata especificamente de morte? Porque foi como nós falamos em Hebreus 9:27. Quando o homem morrer, segue-se o juízo. Então, vamos supor que Deus te chamou e você tem um chamado pastoral sobre as suas almas, Júnior. Deus colocou 280 mil almas. Mas você não quis Jesus. Como fica essa situação? São situações que não basta apenas eu ser salvo, entrar num casulo e agora tudo bem. Agora eu preciso desdobrar isso, eu preciso colocar em prática, eu preciso multiplicar o meu talento. Então, é uma questão muito mais séria e muito além do que apenas morrer. Como as pessoas pensam, um dia eu vou morrer, como se ali fosse um fim, mas na verdade ali é a nossa vitória. E eu separei no próximo slide falando sobre a esperança da ressurreição. Eu verifiquei isso enquanto o pastor Joás escreveu sua revista, eu verifiquei na revista que ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que o espírito humano é imorredouro. Portanto, essa expressão mortos em Cristo, ela não indica que o indivíduo deixa de ter vida. Foi o que a gente acabou de falar. Pelo contrário, através do arrependimento da fé, essa pessoa adquire o direito de viver eternamente com Deus. E no próximo slide, a gente começa a contemplar uma daquelas divisões, e não apenas divisões, mas ramificações sobre o quesito de morte, ressurreição. E a gente explicou a morte no início, agora eu vou me ater à ressurreição. Bom, Gabriel, existe então uma ressurreição para a vida e uma para a morte? Sim. Nós começamos a ver que a ressurreição ela vai ser um grande milagre e ela vai ocorrer no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, já vai ser um grande milagre assim, mas após tribulação e grande tribulação, nesse período nós temos também a ressurreição das 2 testemunhas e dos 144 mil selados, além dos mártires que vão morrer por testemunho à palavra de Deus diante desse período tribulacional, desse período de grande opressão. Então a gente vê a seriedade de viver uma vida com Cristo. É além de eu me entregar, é além de eu querer viver, eu entender, como a gente também bem já falou em outra aula, que sem Cristo eu não consigo. João 15:5 diz isso, que eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora eu gosto dessa parte C, porque sem mim nada podeis fazer. Então se a gente pensar no peso disso, caramba, como os homens eles decidem ter uma cerviz dura, e estamos na terra, a igreja está aqui, estamos pregando, estamos ensinando a palavra de Deus, estamos dizendo que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Proclamamos uma mensagem de vida, levamos uma mensagem de um Deus que não te pede nada, pelo contrário, ele entrega o seu único filho por amor, e ainda assim as pessoas preferem o amor das suas próprias concupiscências, eles preferem aquele amor pervertido, eles preferem viver uma vida que não tem limites, uma vida que não tem muros de proteção. E eu gosto de uma frase que ela diz assim, que na verdade a graça, até o pastor Luciano já citou isso, ela nos ajuda antes de pecar. Então eu considero que sou pecador, como a gente falou, tenho natureza pecaminosa, logo me blindo, logo me guardo, logo me santifico. Não quer dizer que eu não vá sentir, até porque o tentador ele está do lado de fora, mas a tentação está do lado de dentro. Então, quanto mais você alimentar isso, mais propício às coisas da carne você vai ficar. Então, olha a seriedade da vida do cristão. Imagina aqueles que vão passar durante a grande tribulação, que nesse período não ficarem firmes com Cristo, você morrer como um mártir, ainda que seja uma honra. É uma honra morrer como um mártir, enquanto eu não neguei Cristo nessa primeira vez do arrebatamento. Imagina você ter que morrer como um mártir por amor a Cristo, que já não vai ser fácil, por muito pouco a gente vê as pessoas negando Jesus nos dias atuais, e até mesmo nós, por que não,
quando não priorizamos a presença dele, quando não priorizamos uma leitura da palavra, quando não priorizamos um tempo de oração, mas o negar aqui é algo muito mais sério, é não o reconhecer como Senhor. Então, professor Júnior, eu sei que foi uma enxurrada, é um tema bem grande, mas como é que fica a visão do senhor acerca dessa parte das ressurreições? O irmão tem alguma dúvida acerca da ressurreição para a vida, da morte, que nós vamos entrar agora também? Qual é o apontamento que o professor tem a fazer? Assim, essa parte é uma parte que grande maioria das pessoas sempre ficam na dúvida. Inclusive, durante muito tempo eu até eu me fazia muito essa reflexão, né, da ressurreição. E algo interessante que você chamou a atenção é João 15, verso 5, a questão do permanecer. As pessoas, outro ponto interessante que foi o ponto, a vida aqui não é o fim, porque a ressurreição, a nossa vitória é a garantia da ressurreição. Então não tem o que temer quando morrermos, né? E para mim isso é o entender o morrer em Cristo. Porque quando você entende que permanecer em Cristo, ser fiel, ouvir a sua palavra e obedecer, como você bem colocou, que é essa questão do obedecer, que você pode estar no local e não obedecer, você está negando a Cristo, mesmo que você não perceba, você está negando, assim como um ímpio nega o nome de Jesus, né? A salvação em Jesus. Às vezes a gente aceita Jesus e está caminhando, mas não está permanecendo. Por quê? Porque não obedece. É, Mas quando a gente compreende que o morrer em Cristo é negar a sua vida passada, negar tudo e continuar obedecendo, aí sim nós iremos um dia alcançar a ressurreição em Cristo Jesus. Essa aula é fenomenal para os tempos de hoje, né? É um é. debate que fica evidente nos tempos de hoje, porque, na minha visão, muitas pessoas estão desacreditando da volta de Jesus e da ressurreição. Sim. Isso é interessante. E aí, para você dar continuidade a essa lição, após a ressurreição, dito isso tudo que você disse, o que acontece após? Como é que fica? Então, ainda nesse parâmetro da ressurreição, a gente fala a ressurreição para a morte, né? É uma ressurreição mais dura, que entra os ímpios após o milênio. Eu separei para a gente poder ler aí o Apocalipse 20, do 4 ao 6 e o 13, e Daniel 12, 2, que já é um texto forte por si mesmo e não precisa de tanta explicação, não precisa de tanta exegese. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Até grifei em vermelho, porque vão ressuscitar para vergonha e para o desprezo eterno. Então, é algo muito forte, é algo que a gente, como a gente conversou aqui, não é da vontade de Deus que nenhum homem venha morar no inferno, venha habitar a sua eternidade no inferno. É duro dizer isso, mas o homem vai para o inferno com seus próprios pés, negando Cristo, e a gente também vai ver essa questão da ressurreição, da incredulidade do homem, né? O homem diz: "Ah, mas se alguém ressuscitasse dos mortos, eu creria". Vamos ver na parábola lá na frente, mas manda alguém para que volte dos mortos. E Abraão diz para eles, mas você, quando Jesus fala aos seus discípulos, mas vocês têm Moisés e os profetas, eles têm. Então, a gente vê que o homem, ele está sempre dando uma desculpa para camuflar sua incredulidade. Não, mas eu não criei, não foi por isso não, mas foi por conta disso. E aí a gente bate de novo. Sempre a gente acaba batendo nesses pilares de fé e obediência. Não. Quando nós começamos a ver Abraão mesmo. Se fosse aos olhos humanos, é uma fé responsável você levar o seu próprio filho como sacrifício. A gente sabe que é uma situação extrema, foi uma situação atípica na Bíblia, e até mesmo o sacrifício de Isaac lá na frente apontava para o sacrifício do primogênito, do Cristo. Então, na verdade, ali Deus poupa Isaac porque veio quem é Abraão? A obediência. Então, são pilares que a gente precisa preservar em nós, e eu separei agora para a gente começar a entender, como você falou, tá, ressurreição. Como é que a gente vai explicar isso? Ressurreição não é o fim.
Então, a gente vai dar continuidade, gostaria de passar para o próximo slide, e aqui eu separei 1 Coríntios 15, não tinha como não falar desse texto, onde se fala da ressurreição, e 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Vamos ver também o significado dessa palavra dorme, porque tanta sua repetição e por que usar essa palavra. E diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um. Então, a gente falou no início da aula que após a queda de Adão, a morte ela veio engolindo os homens. E isso é um processo. E agora a gente vai ver, na verdade, que Adão ele deu início a uma raça pecaminosa e vamos ver Cristo dando prosseguimento, porque as pessoas têm muito em mente aquele Cristo machucado, as pessoas têm muito em mente aquele Cristo com a coroa de espinhos e não se dão conta do Cristo ressurreto. Tem até um hino muito conhecido na Assembleia de Deus, um hino lindo, que diz: não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo que é poderoso. Eu creio num Cristo que é vencedor. Então, é esse Cristo que nós temos que ter em mente. As pessoas, às vezes, estagnam nos evangelhos e não dão prosseguimento na leitura até o Apocalipse. Então, não tem aquele entendimento daquele Cristo glorioso, que os seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a lã, aquele que tem os seus pés como latão reluzente. Então, esse Cristo que é majestoso, que é glorioso, ele tem poder. Não que ele não tivesse quando estava na terra, mas ele não está mais oprimido, ele não está mais com aquela cara desfigurada, ele não está mais todo machucado, ele é glorioso, ele é Deus. Então a gente começa a ver no versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E a gente falou sobre isso, sobre a questão da raiz adâmica e agora a questão de Cristo. Todos esses que estão nascendo em Cristo. Isso é sensacional quando nós vemos que Deus pensou na humanidade dessa forma, como Deus ele nunca teve um plano B, Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão, e a gente vai ver por que não nos próximos slides. Gostaria de passar, e aqui a gente começa uma visão importante. Após ressuscitar, Cristo é conhecido como um novo cabeça de raça, e a gente vai ver também, ao desenrolar desse tema, por que, no viés teológico, usar o termo ressurreição a gente usa para Cristo atualmente, e por que reviver nós usamos para outros personagens da Bíblia. Então, isso aqui é muito legal. Cristo ele foi feito um novo cabeça de raça, ou seja, ele foi o primeiro. Assim como Adão é o primeiro a pecar, Cristo é o primeiro a ser ressurreto. Então, foi feito primícias daqueles que dormem. E aqui a gente vai desvendar aquela questão do verbo do dormir, que a expressão dormir é uma figura de linguagem que se denomina eufemismo, ou seja, é uma forma branda de dizer sobre aqueles que morreram, como também tem outras formas que a língua portuguesa nos traz, mas a Bíblia utiliza dormir. Eu gostaria de estar passando para o próximo slide, e a gente vai começar a ver essa importância entre entender o ressuscitar e reviver. Acabei de explicar sobre essa questão das primícias, então a gente precisa diferenciar alguns acontecimentos bíblicos. Aí eu citei um exemplo, que é nosso exemplo de ressurreição, Cristo. Ressurreição, Cristo. Exemplos de homens e mulheres que reviveram, voltaram à vida. Nós temos a filha de Jairo, em Mateus 9, do 23 ao 25. Nós temos o filho da viúva de Naim. E nós temos Lázaro. É muito importante nós nos atermos a esses pontos, porque uma vez ressurreto, já tive meu corpo transformado e vivo com Cristo. Logo, não volto ao meu corpo pecaminoso. Então, aqueles que obteram esse milagre, eles voltaram à vida. Ressurreição é outra coisa. E eu sei que isso parece muito teológico, parece até aqueles que não estão acostumados, parece um ponto chato, parece um ponto delicado, parece que a gente quer ser muito detalhista, mas como estamos lidando com a palavra de Deus, estamos lidando também com teologia, no viés teológico, Cristo ressuscitou. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro reviveram. Ele pode passar, e o que passa no slide foi exatamente o que eu acabei de explicar, pode passar também. E a gente vai agora, para fechar esse ponto, nós vamos falar que o Senhor disse as palavras, e esse ponto é tremendo também, que nenhum fundador de religião, de nenhuma outra, ousou dizer. E ela está em João 11, 25, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então a gente começa a entender esse milagre, a gente começa a não humanizar Jesus. A gente falou sobre essa questão que atualmente as pessoas querem tirar a cruz, querem tirar o sangue do evangelho e querem tirar as renúncias, sendo que Cristo nos deixou o exemplo. Enquanto nós estamos aqui, não oro para que vos tire do mundo. E ele ainda diz que nos dá a paz dele, aquela paz que o mundo não consegue entender. Então, enquanto estamos aqui, evangelho é cruz, o evangelho é sangue. Não quer dizer que não tem bênção, não quer dizer que não tem vitória, não quer dizer que não tem conquista, mas Jesus não é babá. Ele é um pai, ele é o seu Abba, ele é assim, mas Jesus é Senhor. Então, nós vamos responder por tudo que fazemos, pelo que falamos, e eu gosto, agora a gente está se aprofundando até na leitura diária, nós estamos pegando o livro de Reis ali. Em 1 Reis, eu começo a observar Salomão, um rei que começa de joelhos, orando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, mas ao longo da sua trajetória, com, o seu grande network, vamos dizer assim, sua grande rede de relacionamentos, Salomão é aquele homem que tem os olhos em Deus, mas começa a colocar moldes humanos. Como assim? Como é que um homem que constrói um templo, o maior templo, vamos dizer assim, de sua época de adoração a Deus, ele constrói templos a deuses pagãos, constrói templos a deuses que matam crianças no ventre, como Moloque, que são entregues sacrifícios. E aqui, mais uma vez, a gente bate naquele ponto que falamos no início. Olha como é que os falsos deuses sempre pedem algo, sempre tentam realmente destruir a vida humana. E como Deus, na verdade, ele não nos pede, ele nos deu. Então, isso é muito forte, isso comunica ao meu coração de uma forma tremenda, e a gente consegue adaptar a esse tempo de hoje, onde Cristo diz que ele é a ressurreição e ele é a vida. Então, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E assim, a gente fecha esse tópico dizendo que Cristo, ele é a ressurreição e a vida, ele morreu pelo meu e pelos seus pecados e ele veio nos dar vida em abundância. No próximo tópico, gostaria de passar o slide, a gente vai estar falando sobre onde estão os mortos. E aqui não vou me ater muito nesse tópico, porque foi como falei com a professora Thais, onde a Bíblia nos dá certeza, nós damos certeza, onde a Bíblia diz não, nós falamos não, e onde a Bíblia não é tão clara, não porque ela não quer ser, mas porque Deus é Deus e sabe por que não esclareceu. A Bíblia também não está preocupada em explicar cada parte da história humana. A Bíblia fala sobre um Deus que quer voltar a se relacionar com os homens e assim, por conta do pecado que os afastava, ele entrega o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e nos dar salvação. Então, a partir desse ponto, a gente vê que os vivos, eles não se comunicam com os mortos. E as pessoas perguntam, tá, mas a pessoa que morreu, onde é que ela está? O espírito da pessoa salva em Cristo está onde ele está. O pastor Joás, ele traz isso na revista, citando João 14:3. Então, tanto aqueles que estão esperando a ressurreição para a vida, quanto aqueles que estão esperando a ressurreição para a morte, já estão conscientes para onde vão. E aqui a gente vai começar a entrar em Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro, como bem o professor falou no início. Mas eles estão conscientes? Então, vamos estar vendo aí no próximo slide. Então, Lucas 16, do 29 ao 31. E disse-lhe Abraão, como a gente bem falou, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E agora eu quero me ater ao versículo de número 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, aqui se a gente olhar um paralelo, Cristo morreria, Cristo ressuscitaria dos mortos, e olha como é que traz essa visão. Ainda que um dos mortos, eles não vão acreditar. Eles têm Moisés e os profetas. Então, fala sobre a incredulidade e, principalmente, aonde estão. A gente também vai ver, nesse próximo slide, essa questão de paraíso, questão do Hades, literal, simbólico, filosófico. Eu gostaria de passar para o próximo slide. E agora sim, falando sobre o paraíso e o Hades, eu citei algumas colocações bíblicas, onde Lucas, ele diz naquela parábola do ladrão da cruz, lembra-te de mim quando fores ao teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a gente vê 2 Coríntios 12:4, o apóstolo Paulo, mesmo que ele se refira a uma terceira pessoa, entendemos que ali ele se refere a ele mesmo, diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, assim, onde a Bíblia faz silêncio, façamos silêncio.
onde a Bíblia diz não, a gente fala não, e onde ela diz sim, nós falamos sim. Então, essa questão existe, não existe, estado intermediário, sono da alma, psicopaniquia, as pessoas começam a conjecturar, mas estado intermediário, sim, estão conscientes. Então, a gente tem essa questão do paraíso e tem essa questão do Hades. Ainda que essa palavra Hades, e venha do Sheol, e possa simbolizar até no Antigo Testamento sepulcro e não somente inferno, mas, como a gente falou, a revelação foi progressiva. O entendimento que se tinha sobre essa questão da vida após a morte no Antigo Testamento era um. E a gente vai ver isso também mais à frente. Eu gostaria de estar passando para o próximo slide e explicando essa parábola de Jesus a respeito do rico e do Lázaro. Jesus, ele jamais usaria de uma ilustração para criar nos discípulos uma expectativa falsa sobre qualquer assunto. Então, a gente tem a diferença entre os dois testamentos e temos essa revelação progressiva. Nós temos esse Deus que se revela. E eu gostaria também de estar passando para o próximo slide, onde a gente vai se ater naquilo que falamos anteriormente, sobre Hebreus 11, do 39 ao 40. E eu fiz alguns grifos porque é muito interessante. Ele diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E aqui a gente já começa a pegar alguns pregadores que se empolgam algumas coisas. Ah, mas quem tem promessa não morre. Morre sim. Quem tem promessa morre. Você não pode estar, lógico, em desobediência. Quer dizer que toda promessa que Deus me fez, eu vou morrer, não vou alcançar? Não, claro que não. Deus é misericordioso, Deus te fez promessas, mas as promessas são uma via de mão dupla. Não porque Deus não é poderoso para cumprir, mas como Deus vai te dar coisas que você não tem capacidade para receber. A Bíblia nos revela em 2 Samuel, em que Saul, quando Deus coroa ele, Deus muda o coração dele. Mas em Davi, quando Deus coroa Davi, Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Então tem diferença. Um homem como Saul, e não estou aqui acabando com o personagem bíblico de forma alguma. Eu gosto muito da história de Saul. Acho que Saul tinha tudo para dar certo, a desobediência que pesou na vida dele. Mas a gente começa a observar um homem que não se relacionava, um homem que dava jeito. E ele precisa escutar através do profeta que Deus não se agrada mais de sacrifícios, de holocausto, do que da obediência. Já Davi, mesmo Davi errando, como citamos aqui sobre Salomão, o que ele diz no livro dos Reis? Ali, a Bíblia sempre nos relata de bons exemplos de Davi, que Davi foi um homem que andou de acordo com os caminhos do Senhor, mesmo cometendo um pecado em relação a Batseba, com adultério e tudo, ainda é separada essa frase, dizendo que Deus deixa explícito também essa questão de Urias, mas ressalta o coração de Davi, essa parte da obediência, essa parte dele ter esse temor. Então, a gente começa a ver nessa questão de tenho promessa, morra ou não morro, obedeça a Deus e o que Deus quiser fazer, ele vai cumprir. E a gente, agora voltando para essa parte de Hebreus, a gente lê no 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui, eu tirei da sistemática do Walter Brunelli, no seu quarto box, onde ele fala sobre isso. Ele diz que a revelação e a promessa não foi dada aos hebreus, mas à igreja. Então, por isso que no Novo Testamento nós temos uma compreensão maior a respeito da vida após a morte, a respeito da ressurreição. Já não é mais algo especulativo, já é algo que nós temos certeza. Até porque Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui, já caminhando para o final, a gente vê em João 8, no próximo slide, 56 e 58, e eu vou apenas citar alguns grifos, onde Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou ver o meu dia, viu e alegrou-se. Então, essa frase também marca demais. E aí os judeus eles começam a questionar: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso é muito interessante. Na revelação progressiva, a gente vê isso. Por exemplo, a questão da fé vindo antes da lei. Então, Abraão tem promessa, Abraão tem fé, Abraão tinha um conhecimento de Deus, Moisés tem outro, e nós vamos vendo Josué tendo outro, Davi tendo outro, e assim Deus ele vai se revelando. Então, o conhecimento que Paulo tinha já foi uma revelação progressiva de anos, já foi um Deus que se revelou muito mais. Na teologia sistemática, nós vemos que nós só conseguimos aprender de Deus aquilo que Deus nos comunica, até porque nós vemos os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Existem coisas que só cabem a Deus, Deus não vai nos revelar. Então,
Até isso reforça a sua divindade. Se o homem soubesse de tudo, nós não sabemos de nada e ainda nos ensoberbecemos. Imagina se nós tivéssemos esse conhecimento vasto. Então, acho muito interessante essa fala de Jesus quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui ele encerra esse assunto dizendo: todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, a abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aqui, para a gente poder fechar em 1 Coríntios 15, 52 ao 54, eu gosto demais desse texto, e a gente começa a pegar um ícone que a gente falou também lá no início. Enquanto em Adão todos caem e a morte vem engolindo os homens, porque não tem como escapar dela, agora Cristo triunfa. Então, na verdade, aquela que via engolindo todos os homens é tragada pela vitória da ressurreição de Cristo. E a gente começa a ler que no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aqui também tem um ponto importante que se é levantado esse debate tudo, eu também partilho dessa visão que os mortos do Antigo Testamento, salvos em Cristo, ressuscitam nessa ressurreição. Então, a gente tem que os mortos ressuscitam incorruptíveis e nós seremos transformados. Como vai acontecer ao mesmo tempo e tudo? Cremos que biologicamente será ao mesmo tempo, mas é importante dizer, não me aprofundarei nessa parte, até por conta do nosso tempo, e de não ser necessariamente o foco da aula, mas creio que aqueles que morreram com Cristo no Antigo Testamento, eles também ressuscitarão nessa ressurreição. Porque convém, aí essa parte é incrível, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E aqui fica aquele paralelo. A morte que engolia todos os homens por conta do pecado desde Adão, agora ela é tragada pela vitória em Cristo, e Cristo, agora, ele é feito um cabeça de raça. Então, agora nós temos vida em abundância. Para a gente poder encerrar, eu separei uma frase do Walter Brunelli, do pastor, e separei também um texto bíblico que Paulo diz que é muito interessante. Então, quanto mais se enxerga problema na ressurreição, mais se vê a grandeza desse milagre. Não tem como exaurir o tema. É um tema bastante profundo, é um tema que traz muitas nuances, traz um entendimento da Bíblia como um todo. Eu gostei muito dessa frase do Walter Brunelli, para a gente poder fechar a frase, vamos fechar com um texto bíblico: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, que a gente possa ficar com essa palavra, que possamos alcançar esse entendimento e buscar Cristo como se Cristo fosse voltar agora, porque até gosto, que eu agora fiquei noivo, quero casar, quero construir uma família, eu quero viver as promessas de Deus. O irmão também sei que o professor está casado, mas muito mais do que noivar e casar, eu quero morar com Cristo, eu quero estar com Ele, eu quero voltar para o meu Pai. Então, esse foi o apanhado de hoje. É uma aula profunda, uma aula de nuances difíceis, mas espero ter conseguido transmitir de uma forma clara e ao alcance de todos. Glória a Deus, professor Gabriel. Excelente aula. Creio que nossos ouvintes foram abençoados por essa ministração. E eu gosto do tema dessa lição porque o livro de Apocalipse, eu já vi, você já deve ter visto, pessoas cristãs dizerem que têm medo de ler o livro de Apocalipse, né? E através da cultura, o que Satanás fez? Tornou o nome Apocalipse como algo, né? Toda vez que você vê algo relacionado ao nome Apocalipse, é destruição em massa, Apocalipse zumbi, algo assim. Mas essa lição, eu colocaria até como principal tema dentro do Apocalipse. Por quê? Porque ela nos prova que não é para temer o Apocalipse, mas é a maior esperança da igreja, que é estar um dia com Cristo Jesus nos céus. Então, essa lição, ela acaba com isso. Desculpa, né? Cortar o professor, e nem temer a morte, ainda que nossa natureza, a gente tem esse sistema de defesa, né? Por conta de se defender mesmo, mas o crente salvo em Cristo Jesus tem prazer na morte. Vê a morte como algo bom,
que anseia. E é isso que eu creio que permeou todos os homens. Por exemplo, o que leva um homem como Estevão, ele, no momento que é apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos. Como é que o homem tem tanta confiança diante da morte que todos temem? Os ateus dizem que não. Quando a morte chega, o vazio encontra todos. Por quê? Você tem um vazio dentro de você que é do tamanho de Deus. E quando você não tem Deus, se depara com a morte, a tua alma sabe para onde ela vai. Então é algo muito interessante. Como esses homens morrem cheios do Espírito e morrem com vigor, e morrem com coragem, e morrem crendo, cheios de fé. Só o Espírito Santo para fazer isso. Nossos ouvintes, eles possam entender isso, que tanto a morte como os temas do fim não são para serem temidos, mas Sim. são para nossa maior esperança em Cristo Jesus e um dia estar retornando à casa do nosso Pai. Gabriel, Deus abençoe a sua vida, continue abençoando o seu ministério. Quer deixar alguma breve reflexão sobre essa lição para os nossos ouvintes? Quero a mesma que nós deixamos acerca da última aula que gravamos juntos. Seja fiel, se arrependa dos seus pecados. Nós não deixamos de pecar, mas não podemos pecar conscientemente. Se você pecar e deixar, você vai alcançar misericórdia. Não fique se martelando, dando mais crédito à voz do diabo do que à voz de Deus. Mas lembre-se, evangelho é cruz, evangelho é sangue, evangelho é renúncia, mas evangelho é vitória. Porque nós não devemos aquele que pode matar o nosso corpo, não devemos temer ele, mas devemos temer aquele que pode não só matar o corpo, como jogar a nossa alma no inferno. O inferno não é simbólico, o inferno é literal. Que tenhamos amor à palavra de Deus e que creiamos que ele não é um Deus carrasco, ele não é um Deus que quer mal aos seus filhos, pelo contrário, é vida e abundância, mas isso não vai anular a cruz, mas Deus ele é conosco em todos os momentos. Antes de finalizar aqui, vou pedir aos nossos ouvintes que nos acompanhem nas nossas redes sociais, @crentedocente, no Instagram e no Facebook. Compartilhe esse vídeo com o maior público que puder. Interaja conosco nos comentários e ative o sininho aqui no canal do YouTube para você estar sempre por dentro de todos os assuntos que aqui são tratados. Que Deus possa abençoar sua casa, possa abençoar sua vida, que você tenha um restante de dia abençoado. Deus abençoe cada um de vocês. Deus te abençoe, Gabriel. Muito obrigado por essa ministração.